Primeiro tema é a castração química para pedófilos. Por 267 votos a 85, a Câmara dos Deputados, na semana passada, aprovou a castração química de condenados por pedofilia. A iniciativa é do deputado federal Ricardo Salles, que está aqui conosco. A pedofilia engloba os crimes de estupro de vulnerável, corrupção de menores, exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável e delitos praticados por meios digitais, como produzir, armazenar, divulgar ou expor vídeo de sexo envolvendo criança ou adolescente. O deputado federal Arlindo Quinalha votou contra. Então, agora nesse caso, eu vou abrir espaço para que o deputado Salles defenda a proposta e depois o deputado Arlindo vai explicar a sua posição em relação a esse projeto. Deputado, por favor, boa noite. Boa noite, Renato, Arlindo. Veja, o Brasil é um país que tem muitas necessidades, né? Necessidades materiais. São pessoas que não têm saúde, não têm educação, vivem com uma precariedade muito grande. Então, ao contrário dos países ricos, Suécia, Noruega, Canadá, etc., que eles já atingiram a satisfação das questões todas mais primitivas, digamos assim, da sobrevivência, podem se dar o luxo em discutir filosoficamente como resolver certos problemas e certas teses, se vai para lá, se vai mais para cá, porque ele já, a parte de necessidades primárias está resolvida. Eu entendo que o Brasil, ao contrário senso, tem estas necessidades por resolver e, portanto, nós não temos o direito de ficar gastando tempo e dinheiro da sociedade, que são escassos e devem ser investidos em coisas que são prementes para a sociedade, em discussões filosóficas. Nós temos um problema no Brasil chamado segurança pública, que nós vamos depois aqui discutir as origens, fórmulas e tudo, mas especificamente em relação à pedofilia, nós temos uma alternativa que vai diminuir muito a incidência de casos de pedofilia, que é tirar do pedófilo, digamos assim, o seu interesse, a sua vontade, a sua libido em fazer, em se envolver nisso. Isso já está comprovado nos Estados Unidos, na Europa, países do Oriente, já utilizam a castração química como maneira de dizer o seguinte: vamos tirar a vontade do sujeito de fazer esse tipo de coisa. Como é que é esse processo? O processo de castração química é uma injeção que você dá no paciente não, no criminoso, né, nesse caso, e que você elimina a formação da libido. Aí esse é um caso, o Quinalha, que é médico, talvez explique melhor aqui como funciona o processo biológico. Eu vou mais na linha do exemplo e da dissuasão. Eu não tenho tempo, o Brasil não tem tempo, nós temos outras finalidades para gastar dinheiro público do que ficar tentando recuperar pedófilo. Na minha opinião, não tem. Vai pagar o preço. Eu não vou ficar tentando recuperar. Nós temos criança inocente precisando de alimento, escola, moradia, isso, aquilo, outro. Pedófilo fez, vai ser punido, acabou. O dia que o Brasil tiver satisfeito suas necessidades, a gente pensa em gastar dinheiro com recuperação de quem já não presta. O processo é uma pena, né? O que foi votado no Congresso? Uma alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos, que também já existe em vários países do mundo. Estados Unidos, por exemplo, você tem um cadastro dos pedófilos, inclusive com georreferenciamento. Quando ele chega perto de escolas, chega perto de creches, chega perto de qualquer lugar, dispara um alarme para as mães do bairro, para as mães da cidade, dizendo: fulano de tal, perigoso, está perto do teu filho. Nós não temos condição de fazer isso no Brasil. Isso né, já, não sei, o Supremo vai mandar fazer, mas não tem condição de fazer. É totalmente irrealista. O que nós temos condição de fazer é pegar o cara que foi condenado, com a pena transitada em julgado, quer dizer, ninguém está falando em punição prévia, preventiva, nada disso. Condenado, transitou em julgado a condenação, vai cumprir a pena de pedofilia, que continua, né, a castração química ela não elimina as outras penas. Todas as penas que já existem para os crimes correlatos que você trouxe aqui, elas permanecem. E o trânsito em julgado quer dizer que não há mais recurso. Não há mais recurso, vai cumprir a pena. Então, além da pena que ele já ia cumprir de qualquer jeito, ele é obrigado, não se trata de voluntário, nem de opção, nem nada disso. Ele é obrigado a se submeter à castração química para que não pratique mais, depois que tiver cumprido a pena e voltar para as ruas, não pratique mais esse tipo de crime. A sociedade não pode se dar ao luxo de deixar uma pessoa dessa reincidir. Deputado Arlindo? Não, primeiro, ontem havia uma preocupação de todos os parlamentares lá na Câmara
de que se votasse contra a proposta, você estaria se aliando ao pedófilo, você estaria protegendo. Eu votei contra e vou explicar por quê. Primeiro, a castração química, ela busca atuar no hormônio testosterona, para reduzir a produção de testosterona. E isso, de fato, inibe o apetite sexual, mas não inibe a libido e, portanto, não elimina também a vontade de praticar o ato sexual ou, digamos... Qual que é a diferença para a gente entender? Não, veja, você é o metróxido, não sei o quê, que você reduz a produção de testosterona, então você reduz a produção e a partir daí então o teu apetite diminui. Você pode ficar impotente, mas isso não elimina a libido. O que é a libido? É a vontade, eu não quero usar outros termos aqui, é a... como é que eu diria? É tesão. Pronto. Obrigado. E aí, veja, eu vou dar um exemplo. Na Alemanha pegaram 39 presos e castraram, digamos, cirurgicamente, metade e os demais ficaram... e soltaram os 39. A metade, veja, a castração química, vamos lá. Na Alemanha pegaram 39 prisioneiros, fizeram a castração química e soltaram na sociedade. 50% conseguiam ainda relatos ter conjunção carnal, praticar o ato sexual. A solução é decepar mesmo. Peraí. Então, este é um, digamos, então tem várias experiências. O que também determinados trabalhos, eu posso não estar lembrando agora com precisão, mas primeiro que a Constituição, no artigo 5º, garante, digamos, aquilo que é o respeito ao preso, ou qualquer que seja ele, do ponto de vista físico e mental. Então já houve, enquanto eu estou lá na Câmara, pelo menos umas 5 propostas que foram barradas na CCJ. Acho que, inclusive, teve um do Bolsonaro, onde ele foi orientado bem, eu não tenho certeza, é só... Depois eu também vou conferir, onde ele colocou a condição de voluntariedade. E a sua proposta, aprovada agora, proposta da Câmara, não importa se está de acordo ou não, tem que fazer. Então, eu creio que vai ser barrado por essa questão da Constituição. Terceiro, eu tenho muito medo, e sempre evitei apresentar propostas, que você cria uma expectativa que amanhã não vai se confirmar. Então, outros tipos de trabalho, de médicos, cientistas, etc., ao analisar, porque, veja, você tem que entender por que é que alguém comete um crime desse, digamos, tão chocante, repugnante, né? É um negócio inaceitável. E aí, veja, o que se conclui? Primeiro que você tem uma logística, mas vamos admitir que tivesse a logística, que tivesse organização para fazer a dose, dependendo do tipo de medicação, essa dose é a cada 2 meses, a cada 6 meses, ou não, dependendo da eficácia. Então, cria uma expectativa que isso vai resolver. Mas se você pegar, então, primeiro, que mantenha a libido, segundo, mantenha os pensamentos, mantenha o interesse, este que foi medicado para produzir menos testosterona, ele poderá praticar outros tipos de crimes sexuais com crianças. Ele pode ficar ali alisando, se masturbando e por aí vai, inclusive com a questão digital. Então, a síntese disso, para mim, primeiro, então não tenho certeza e nada indica que houve, digamos, uma solução de fato definitiva. E tem aí uma coisa que, como médico, mas é um raciocínio lógico, não precisa ser médico, veja, se é a testosterona que provoca esse ímpeto, então você tem pessoas que têm
supostamente uma alta taxa de testosterona e outros nem tanto. Então aliás, todos têm. Parte comete o crime, a outra parte não. Então a relação com a testosterona não é suficiente. Porque se quem tem testosterona se sente estimulado, ok, se sente vocacionado, ok, mas nem todo mundo é pedófilo. A imensa maioria não é pedófilo tendo uma determinada taxa de testosterona, às vezes até elevada. Então, o que psiquiatras analisam, médicos analisam, juristas como Hungria e outros sempre analisaram? Então, primeiro, todo jurista ele fala, olha, tem que respeitar a Constituição e tal. Mas o que é que dizem? É que você não tem ali a garantia de solução do problema. Estou falando de autores diversos. Então, eu fico, primeiro, gostaria muito que a gente encontrasse uma fórmula para resolver o mais rápido possível. Mas eu, até o presente momento, não tenho elementos, também não tive condições de pesquisar melhor. Conversei com alguns profissionais e é mais ou menos, não unanimidade, mas a imensa maioria acha que não vai funcionar. Diferentemente do que lá na Câmara, que a maioria, ampla maioria, avaliou que vai funcionar.